A evolução dos videogames. Uma jornada pela história dos jogos eletrônicos. A evolução dos videogames é uma história fascinante que reflete as transformações tecnológicas e culturais das últimas décadas. Desde os primeiros consoles simples até as plataformas modernas com gráficos ultra-realistas e realidade virtual, os jogos eletrônicos conquistaram um espaço fundamental no entretenimento mundial. Esta jornada pela história dos videogames nos apresenta não apenas inovações técnicas, mas também mudanças na maneira como interagimos e nos conectamos com as mídias digitais. Ao longo dos anos, jogos que antes eram limitados a telas pequenas e controles básicos se tornaram experiências imersivas e sociais, capazes de atingir públicos variados. Com o avanço dos processadores, a internet e as tecnologias de streaming, o universo dos videogames ampliou seus horizontes, tornando-se uma indústria bilionária e uma forma de arte reconhecida globalmente. Neste texto, vamos explorar os principais marcos dessa trajetória, destacando os consoles que fizeram história, as tendências que moldaram o mercado e as inovações que continuam a reinventar o conceito de jogar. Acompanhe essa fascinante viagem pelo tempo e descubra como a evolução dos videogames transformou completamente o cenário do entretenimento digital. Primeiro videogame. O primeiro videogame reconhecido foi criado na década de 1950, mas o marco mais importante aconteceu em 1958 com o desenvolvimento de Tennis for Two, criado pelo físico William Higginbotham. Este jogo simples simulava uma partida de tênis em um osciloscópio, sendo uma das primeiras tentativas de interatividade eletrônica para entretenimento. Porém, o título geralmente considerado o primeiro videogame comercial e popular foi Pong, lançado em 1972 por Nolan Bushnell e sua companhia Atari. Pong revolucionou a indústria ao trazer um jogo acessível para o público em geral em máquinas de fliperama, dando início à popularização dos videogames. Esses primeiros jogos, mesmo com gráficos básicos, abriram caminho para o desenvolvimento de consoles domésticos e expandiram a ideia de jogos eletrônicos como forma de diversão. A invenção dessas experiências pioneiras foi fundamental para a evolução dos videogames e para a criação da indústria multimilionária que conhecemos hoje. Quais são as gerações dos videogames? A evolução dos videogames pode ser dividida em várias gerações, cada uma marcada por avanços tecnológicos e mudanças significativas no design e na jogabilidade. A primeira geração, iniciada no final dos anos 1970, trouxe os consoles domésticos simples, como o Magnavox Odyssey, que apresentavam jogos básicos em preto e branco. A segunda geração destacou-se pela popularização dos consoles da Atari, com gráficos aprimorados e maior variedade de jogos. A terceira geração, também conhecida como Era 8 bits, foi marcada pelo lançamento do Nintendo Entertainment System, NES, que revolucionou o mercado após a crise dos videogames de 1983. As gerações seguintes trouxeram melhorias constantes. A quarta geração, 16 bits, com Super Nintendo e Sega Genesis. A quinta, com a chegada dos primeiros jogos em 3D e CD-ROMs. Até as gerações atuais, que incluem consoles poderosos como PlayStation 5 e Xbox Series X, capazes de gráficos realistas e experiências online complexas. Cada geração representa um salto que contribuiu para o crescimento e a diversidade do universo dos videogames. Linha do tempo da evolução dos videogames. A evolução dos videogames é marcada por lançamentos que mudaram a forma como interagimos com o entretenimento digital. Acompanhe os principais consoles desde os primeiros modelos até os mais recentes, com uma breve descrição de suas características, inovações e o que os tornou únicos. 1. Magnavox Odyssey, 1972. O Magnavox Odyssey foi o primeiro console doméstico de videogame comercializado no mundo. Criado por Ralph Baer, é considerada a mãe dos videogames. Embora apresentasse gráficos muito simples, em preto e branco, e não tivesse som, ele utilizava circuitos analógicos para gerar imagens básicas em uma TV. Seus jogos eram extremamente simples, como tênis e tiro ao alvo, e incluíam acessórios como sobreposições plásticas para dar cor e contexto visual à tela. O Odyssey foi inovador por levar a experiência dos jogos eletrônicos para as residências, porém teve vendas modestas devido à pouca divulgação e à limitação tecnológica da época. 2. Atari 2600, 1977. O Atari 2600 revolucionou a indústria ao popularizar os videogames domésticos.
Ele foi o primeiro console a usar cartuchos intercambiáveis, permitindo que os jogadores trocassem e colecionassem jogos variados. Equipado com um processador em OS Technology 6507 e apenas 128 bytes de RAM, sua capacidade técnica era limitada, mas suficiente para produzir gráficos coloridos simples e sons básicos. Jogos como Combat e a versão caseira de Space Invaders se tornaram extremamente populares, tornando o Atari uma força dominante no mercado. Infelizmente, a falta de controle de qualidade e a saturação de jogos inferiores contribuíram para a crise dos videogames no início dos anos 80. 3 Nintendo Entertainment System, NES, 1983. O NES marcou o renascimento dos videogames após a crise de 1983. Com um processador Ricoh 2A03 de 8 bits, o console oferecia gráficos coloridos bem mais elaborados e uma jogabilidade mais complexa. Seu sistema de cartuchos tinha proteção contra cópia, que ajudou a controlar a qualidade dos jogos licenciados. Foi responsável por franquias icônicas como Super Mario Bros., que estabeleceu a jogabilidade de plataforma, e The Legend of Zelda, que introduziu elementos de aventura e exploração. O NES tornou-se um fenômeno global, redefinindo o conceito de entretenimento interativo em casa. 4 Sega Genesis, 1988. Também conhecido como Mega Drive fora dos Estados Unidos, o Sega Genesis foi o primeiro console de 16 bits da Sega e grande concorrente dos NES. Seu processamento era baseado no chip Motorola 68000, que possibilitava gráficos mais detalhados e efeitos sonoros superiores. O Genesis era famoso pela velocidade e pela pegada mais jogador hardcore, apostando em títulos de ação, como Sonic the Hedgehog, que se tornou mascote da Sega. Ele introduziu inovações como Blast Processing para melhorar o desempenho gráfico e som FM, destacando-se em jogos rápidos e competitivos. 5 Super Nintendo Entertainment System, SNES, 1990. O SNES levou a experiência dos 16 bits a um nível superior com um processador gráfico avançado que suportava efeitos como modo 7, permitindo rotações e escalonamentos nas imagens. Também proporcionava som estéreo com hardware dedicado para áudio, resultando em trilhas sonoras memoráveis. Seu controle possuía botões extras e um design ergonômico que facilitava a jogabilidade. Jogos como Super Metroid, Donkey Kong Country e Final Fantasy VI foram marcos da geração, mostrando narrativas e gráficos sofisticados que influenciaram títulos futuros. 6 Sony PlayStation, 1994. O PlayStation revolucionou a indústria por ser o primeiro console mainstream a utilizar CDs, expandindo a capacidade de armazenamento e permitindo gráficos 3D mais detalhados. Equipado com um processador RISC de 32 bits, o console trouxe uma nova era para jogos com mundos mais amplos e complexos. Títulos como Resident Evil e Gran Turismo exploraram esses avanços, enquanto a forte estratégia de marketing e o suporte a desenvolvedores garantiram seu sucesso global. A Sony iniciou uma nova fase da indústria com o PlayStation, que combinava tecnologia e acessibilidade. 7 Nintendo 64, 1996. O Nintendo 64 adotou cartuchos ainda maiores, o que permitiu carregamentos rápidos, entrega de gráficos 3D reais e uma jogabilidade mais fluida. Seu controle apresentava o primeiro joystick analógico, revolucionando os jogos de precisão e movimento em 3D. Com jogos como Super Mario 64 e Ocarina of Time, o console estabeleceu novos fundamentos para jogos de mundo aberto e aventura. Apesar de limitações na capacidade de armazenamento comparado aos CDs concorrentes, o N64 focou na performance e na inovação de gameplay. 8 PlayStation 2, 2000. O PS2 foi um marco na indústria com seu processador Emotion Engine de 128 bits, oferecendo gráficos realistas e maior poder de processamento. Além disso, seu suporte a DVDs permitiu que o console funcionasse também como player de vídeo, ampliando sua utilidade doméstica. Contava com uma amálgama enorme de jogos variados, desde títulos para todos os públicos até jogos core e exclusivos que marcaram época, como Shadow of the Colossus e God of War. O enorme catálogo e a retrocompatibilidade com jogos do PS1 ajudaram a estabelecer o PS2 como o console mais vendido da história. 9 Xbox Original, 2001.
Este foi o primeiro console da Microsoft e trouxe características avançadas como processador Intel x86 e um disco rígido interno de 8 GB, permitindo armazenamento de dados e jogos instalados. Também inaugurou o serviço Xbox Live, que introduziu os jogos online competitivos em consoles para uma base maior de usuários. Títulos exclusivos como Halo, Combat Evolved definiram novos padrões para shooters em consoles. Sua arquitetura robusta e foco no multiplayer mudaram o cenário do entretenimento eletrônico. 10 Nintendo Wii, 2006. O Wii inovou ao apresentar controles sensíveis aos movimentos, usando sensores de infravermelho e acelerômetros para detectar gestos do jogador. Com foco em um público mais familiar e casual, o console revolucionou a forma de jogar, oferecendo acessibilidade e diversão para todas as idades. Jogos como Wii Sports e Just Dance favoreceram a participação social e física, criando um novo nicho no mercado de videogames. Apesar de gráficos menos potentes, o Wii é um dos consoles mais vendidos e influentes. 11 PlayStation 3, 2006. Dotado do processador Cell, com arquitetura paralela avançada, o PS3 suportava gráficos impressionantes, multiplayer online via PlayStation Network e tecnologia Blu-ray para maior capacidade de armazenamento. Seu lançamento enfrentou altos custos, mas a plataforma atraiu títulos de peso como Uncharted e The Last of Us. Sua integração com serviços multimídia e a retrocompatibilidade parcial com o PS2 aumentaram seu apelo. O PS3 consolidou a Sony como líder em inovação e qualidade gráfica. 12 Xbox 360, 2005. O Xbox 360 focou na experiência online e em gráficos de alta definição, sendo um dos primeiros com suporte real a HD e multiplayer robusto através do Xbox Live. O console possuía um processador de 3 núcleos e arquitetura customizada, garantindo desempenho para jogos complexos. Sua biblioteca contínua, com títulos como Gears of War e Halo 3, definiu-o como uma plataforma de peso para jogadores hardcore. O serviço Xbox Live se tornou um modelo para a indústria. 13 PlayStation 4, 2013. Com arquitetura baseada em PC, o PS4 trouxe facilidade de desenvolvimento para estúdios e potente hardware gráfico. Seu foco foi oferecer experiências sociais além dos jogos, com streaming e aplicativos integrados. O controle DualShock 4 introduziu um touchpad e melhor ergonomia. Jogos exclusivos como Bloodborne e Horizon Zero Dawn demonstraram o poder e a diversidade da plataforma. A Sony concentrou-se na comunidade e na qualidade para dominar o mercado atual. 14 Xbox One, 2013. O Xbox One integrou entretenimento e jogos, suportando serviços de streaming e comandos de voz via Kinect. Com hardware aprimorado para jogos em Full HD e 4K, além de melhorias no controle, buscou oferecer uma central multimídia. O destaque ficou para o Xbox Game Pass, um serviço de assinatura que revolucionou o acesso a jogos, oferecendo centenas de títulos por uma mensalidade. A compatibilidade com versões anteriores ampliou ainda mais seu apelo. 15 Nintendo Switch, 2017. O Switch inaugurou um conceito híbrido, permitindo a transição entre modo portátil e console doméstico com facilidade. Com processador NVIDIA Tegra, o console equilibra desempenho e portabilidade. Seu design flexível transformou a percepção sobre como os videogames podem ser consumidos. Jogos exclusivos como The Legend of Zelda, Breath of the Wild e Animal Crossing New Horizons consolidaram seu sucesso, agradando a públicos variados. 16 PlayStation 5, 2020. O PS5 traz um SSD NVMe ultra rápido que reduz drasticamente os tempos de carregamento. Baseado em CPU AMD Ryzen Zen 2 e GPU RDNA 2, suporta Ray Tracing, gráficos 4K e taxa de quadros de até 120 fps. O controle DualSense oferece feedback áptico avançado e gatilhos adaptativos, elevando a imersão. Jogos como Demon's Souls Remake e Ratchet & Clank mostram o potencial da nova geração, que promete redefinir o realismo nos videogames. 17 Xbox Series XS, 2020. Os consoles da série Xbox Series apresentam arquitetura AMD personalizada, com CPU Zen 2 e GPU RDNA 2, oferecendo potência para rodar jogos em até 8K e 120 fps.
A série X foca em máximo desempenho, enquanto o Series S oferece uma opção mais acessível e compacta. A retrocompatibilidade extensa e a integração ao Xbox Game Pass tornam a experiência fluida e atraente. A tecnologia de armazenamento rápido e DirectX Ray Tracing garantem gráficos realistas e tempos menores de espera. Com essas descrições detalhadas, podemos perceber como a evolução dos videogames está repleta de inovações tecnológicas e mudanças que transformaram o entretenimento digital em uma indústria fascinante e em constante expansão. Se inscrevam-se no canal do Nitrotube Casa dos Leléus.